Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje dia 23 de abril de 2022 e após uma sequência de 2 semanas intercaladas com feriados, uma bagunça no calendário causada pelas datas alteradas do carnaval, vivemos um mês cheio de comemorações religiosas, pagãs e cívicas, uma miscelânea que virou hábito para ajeitar os interesses de alguns segmentos. E na tumultuada vida da República, vamos começar a analisar a condenação do deputado Daniel Silveira, 8 anos e uns tantos meses, aplicada pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, e ratificada por 9 colegas com apenas um voto dissidente contrário à condenação. Decisão que provoca algumas reflexões que precisam ser feitas e reservo-me o direito de fazê-las, haja vista que o Estado democrático encontra-se em um momento onde os embates políticos ultrapassam os limites impostos não só pela lei, mas principalmente pelos princípios da urbanidade e do respeito. Em primeiro lugar, é bom deixar claro, e lamento se posso desapontar parte da nossa audiência, mas as críticas são sempre bem-vindas. Deixar claro que discordamos em gênero, número e grau das posturas agressivas gravadas pelas redes sociais pelo deputado Daniel Silveira, que, em nosso ponto de vista, exagerou a mão quando pessoalizou seus pontos de vista, o que, repito, nos parece foi absolutamente desnecessário. Há um dever de preservar as instituições nacionais e tratar respeitosamente os membros destas casas, destas instituições, pois caso haja divergência nas ideias, a própria lei constitucional oferece ferramentas para a remoção desse ou daquele membro. Assim, discordar de ideias é uma coisa, ofender, agredir, desrespeitar pessoas é outra, completamente diferente. A democracia é a arte da convivência mais difícil que existe. E quem fala o que quer, todo mundo sabe, ouve o que não quer. Porém, o devido processo legal, consagrado desde 1215, o conhecido Due Process of Law, nos parece foi comprometido em demasia e merece a nossa crítica. Primeiro, apesar, como já dissemos, de discordar da postura do deputado réu, não podemos deixar de pontuar que o princípio da impessoalidade, conceito fundamental para a independência das decisões judiciais, do nosso ponto de vista, ele foi comprometido com a pessoalidade excessiva que envolveu o réu com os membros ofendidos daquela casa. Lamentavelmente, essa relação conflituosa pode ter causado uma proximidade, um envolvimento que imbricou as paixões e acirrou as emoções entre os julgadores e o réu num ambiente contaminado pela esperada condenação. Dessa forma, somente esse requisito já fere garantias fundamentais do condenado e da presunção de inocência, que tornariam a condenação algo a ser futuramente estudada, levando-se em consideração os regramentos que buscam a distância do julgador dos fatos e dos objetos da ação. Porém, quem somos nós para tecer críticas a essa nobilíssima corte formada por ministros de alta estatura como os que temos? Presunção de inocência, impessoalidade do julgador, ausência ou inexistência de duplo grau de jurisdição. Haja vista
Vamos ser bem francos que o foro privilegiado do réu criou e cria uma desvantagem irreparável para a defesa, que jamais poderá contar com o grau diferente para que outro olhar possa avaliar a sentença ad quo proferida. O processo penal, que se tornou comum na esfera máxima da nossa justiça, como é o caso do Supremo, fere de morte alguns princípios fundamentais para que a justiça flua e se aproxime do caminho criado por Montesquieu na divisão dos poderes, entre outros que têm colaborado para que o devido processo legal seja realmente uma forma justa para avaliar as condutas típicas indesejadas. Assim, apesar de respeitar a decisão da Corte, é imprescindível dizer que o Legislativo precisa repensar os limites penais da prerrogativa de foro, que tem criado, em nosso ponto de vista, decisões teratológicas incompatíveis com o direito de defesa e maculado a excelência das nossas cortes. Tenho absoluta certeza que a condenação do réu, embora, reitero o que já disse, discorde dos métodos utilizados pelo acusado, deverá ser estudada como uma atuação completamente contaminada pelos vícios que nela estão presentes, embora, confesso, talvez somente por estudiosos que entenderão profundamente o distanciamento que os magistrados deveriam manter dos casos que julgam. Mas se a semana foi cheia de embates políticos, julgamentos, disputas eleitorais, entrevistas entre pré-candidatos e algumas propagandas ensaiando as produções que deverão acontecer para conquistar novos eleitores, no programa de hoje vamos dar um tempo para todo esse festival de besteira que assola o país. E vamos conversar com o médico e diretor do PHS, Plano de Saúde do Hospital Samaritano, Dr. Ricardo Di Caprio, que vai nos explicar como tem funcionado o teleatendimento ou a telemedicina, essa nova ferramenta que veio para revolucionar a saúde. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano, saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o diretor do PHS, Plano do Hospital Samaritano, que vai nos explicar como funciona essa nova modalidade de atendimento médico, a telemedicina. Dr. Ricardo Di Caprio, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Telemedicina, parece que ela veio para ficar e o PHS já tem isso praticamente enraizado na sua cultura. E a população já sabe o que é uma telemedicina e como funciona? Sim, Thanos, com essa questão da pandemia,
né? Os serviços digitais foram muito impulsionados de uma forma em geral. E o teleatendimento, ele vinha sendo praticado de uma forma mais sutil. Aí com a pandemia ele foi impulsionado e depois que as pessoas começaram a perceber a vantagem em algumas especialidades, particularmente comodidade de horário, pode fazer a consulta de casa, a questão das crianças que não precisam se locomover com as mães quando chegam do trabalho, os retornos de algumas especialidades só para mostrar o exame para o médico. Então, as vantagens elas foram começando a ser percebidas pela população de uma forma em geral. E isso tem crescido. Então, a gente entende que é uma tendência que já é praticada no mundo todo, né? Pra você ter uma ideia, em metade de 2019, nos Estados Unidos a telemedicina superou o atendimento presencial. Na metade de 2019, eles chegaram a mais de 50% de todo o atendimento nos Estados Unidos por telemedicina. Então você vê que é uma ferramenta muito útil, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque eu conheço o seu trabalho e eu sei que você é médico e dos bons médicos dedicados, que tem aquela visão de olhar para o paciente e já, inclusive, encontrar um caminho para determinadas doenças. Isso também é o objetivo da telemedicina, do teleatendimento? Como é que essa relação médico-paciente fica no atendimento à distância? Olha, o que acontece é que muda um pouco a característica, você não estar presencial, né? Agora, a consulta, ela tem uma característica mais objetiva, ou seja, a pessoa ela vai atender você de uma forma à distância, é diferente de olhar, mas a essência é a mesma. Então, o respeito que o profissional tem pelo atendimento, pelo cliente, a vontade de tratá-lo de forma correta não muda. Muda um pouco a questão do tato, que é a distância. Mas é a mesma coisa que a gente tem nas ferramentas eletrônicas de comunicação. Então, a abordagem do colega continua igual. Os preceitos continuam os mesmos, da boa medicina, do bom atendimento, da resolução dos problemas, que é muito mais rápido, em que você não faz só a consulta. Você também pode medicar o paciente, mandar a receita pelo WhatsApp ou por e-mail, o atestado médico também e os exames. Então, a partir do momento que você pode mandar o exame, o paciente, quando faz o exame, ele já liga para o médico e manda o resultado. Quer dizer, ela dá muito mais agilidade. Eu entendo que a qualidade não muda, a não ser em determinadas situações que você tem que examinar o paciente. Situações de algumas urgências médicas em que o exame físico é preponderante. Aí sim. Então, a própria telemedicina, se o colega percebe, ele solicita a presença do paciente ou no consultório ou na unidade emergencial para esclarecer e resolver, entende? Então a qualidade não muda. Perfeito. Não entendo que tenha prejuízo na qualidade. Você é uma pessoa competente, Ricardo. Eu conheço já há muito tempo e eu sei como você se dedica à área da medicina. A medicina está em primeiro lugar. E para você tomar uma atitude, incluindo a telemedicina no sistema do PHS, Plano do Hospital Samaritano, Samaritano Saúde, eu imagino que você deva ter pensado muito e estudado muito essa questão. Como é que você está vendo na prática a telemedicina? Olha, a gente sim estudou a questão para poder inclusive abordar os profissionais, que para nós era uma matéria muito pouco compreendida até meados de 2019. Mas algumas coisas já vinham na prática médica, de mandar, particularmente com o WhatsApp, de mandar o laudo para o médico, né, de forma meio que informal. Agora, o que nós entendemos é que é muito mais eficaz para o paciente em determinadas situações. O exemplo clássico que está desenvolvendo muito é a pediatria. A pediatria, nós montamos o teleatendimento, hoje ele funciona aí 12 horas dia, das 7 da manhã até as 7 da noite, vai ser estendido até as 23 horas agora a partir de maio, porque a demanda está sendo crescente. As mães estão sentindo segurança, as mães estão gostando, né? Então o objetivo primeiro é qualidade, né, Thanos? A intenção nossa é trabalhar uma boa assistência, dando mais conforto ao cliente. Então está crescendo, o ritmo de crescimento está sendo bem significativo. Não é ainda um número muito alto, mas, por exemplo, nesse pico de pandemia, nós chegamos a ter aí praticamente 15, quase 20% das consultas do mês por telemedicina, nos meses
meses agora, mês de fevereiro e março. Teve um pico muito grande da Omicron, né? Então as pessoas realmente utilizaram a ferramenta. A grande maioria gostou e continua. Então eu acho que nós vamos ter números mesmo no decorrer desse ano, 2023. Aí o número vai ficar mais palpável, né? Mas está numa linha bem crescente, sim. Nós estamos conversando com o diretor do PHS, Dr. Ricardo de Caprio, que está nos dando essas orientações e esta visão geral sobre o sucesso da telemedicina. Muito bem, doutor Ricardo, eu gostaria que agora o senhor analisasse a eficácia desse tipo de atendimento ao longo do tempo. Como fica a relação entre o médico e o paciente a médio e longo prazo? Então, são duas situações, né, Thanos? Uma delas é o consultório, em que você procura o médico, tem relação médico-paciente, faz o retorno e continua se tratando. Então, isso já está andando na telemedicina em especialidades como otorrinolaringologia, dermatologia, cardiologia, a própria pediatria. Então, é o consultório, onde você estabelece uma relação duradoura com o médico, né? Agora, outra situação é de emergência. Então, você faz a teleconsulta e você vai ser medicado na situação de emergência, e se o colega entender que aquela situação precisa ser presencial, ele vai encaminhar o pronto-socorro. Então, aí você pode encontrar o plantonista, não necessariamente quem te atendeu. O mais habitual é que a primeira consulta seja presencial e o retorno seja por telemedicina. Porque aí o médico já conhece o paciente, que essa pergunta acho que você se referiu, né? Isso, positivo. Ele já conheceu o paciente, já vê, e aí sim o retorno é ser por teleconsulta, porque é só para checar parâmetros. Um exemplo, uma boa parte das crianças que vai ao pronto-socorro, ao redor de 25%, 30%, tem que retornar. Por quê? Precisa ver se a criança tomou medicação, não vomitou, se ela aceitou a dieta, se ela não teve febre. Como são coisas mais objetivas, o retorno por teleconsulta para a mãe é muita comodidade, entendeu? Não necessariamente vai ser o mesmo médico, porque é plantão, entendeu? Então nós temos duas modalidades. Cada vez mais o consultório está avançando. Naquele próprio colega, vamos dizer, você vai ao cardiologista, ele pede os exames de sangue e ele só vai te medicar conforme os exames. Você não precisa medir outros parâmetros de novo no retorno. Então é só enviar os exames. Então esse tipo de coisa cada vez vai ser mais usual. Então você vai ao médico uma vez ao ano fazer seu check-up, quando você for ali pedir os exames, o retorno dos exames é por teleatendimento. Para você é muito mais prático, para ele também. Mais rápido e objetivo, entende? Então as duas coisas estão acontecendo. Perfeito. Eu tenho usado vou fazer uma consulta agora, depois você pode mandar a conta. Eu tenho usado aquele relógio que mede pulsação, que mede aí quantos passos eu dou. Esse tipo de coisa é uma brincadeira ou tem já uma função prática? Você acha que nós vamos associar essas coisas à vida diária do paciente com o médico, não? Ah, sim, não tenho dúvida. É a mesma coisa que o aparelho de você medir pressão em casa, né? Você vai ao cardiologista, ele pede para você medir em casa. Ele te orientou direitinho, você mede a pressão. Tá ok? Pronto, você tá tranquilo. Teve alguma alteração, você vai ao médico. Então, essas ferramentas de aferir temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, até nessa época da pandemia, por exemplo, o que se usou muito em casa foi o oxímetro. Isso. Que é um aparelho para você medir a saturação de oxigênio. Ou seja, a pessoa com Covid, o risco maior é o pulmão. Então, se ela tem a saturação de oxigênio em níveis elevados, ela não precisa ir ao hospital. Se a saturação começa a cair, aí ela tem que procurar. Então, é um parâmetro muito bom ela ter esse equipamento em casa para ela medir, mensurar aí o risco ou a piora dela, né? É muito importante esse serviço. Na pandemia, a Covid trouxe muito problema para as pessoas que contraíram, para os pacientes, os contaminados. As sequelas foram graves. Como a telemedicina ajuda o processo de recuperação? Foram sim. A gente não tem um impacto geral, mas você já tem muitos impactos aí a nível musculares, né? Os pacientes que tiveram sequelas do ponto de vista de pulmão. Então, os exercícios, né, da fisioterapia, a própria questão da locomoção,
parte cognitiva também teve muita interferência. Então isso pode sim ser auxiliado pela telemedicina. Muitas vezes a pessoa vai ao fisioterapeuta, vamos dizer, uma vez, e por teleatendimento ele consegue fazer mais 3, 4 atendimentos em casa e depois retornar. Quer dizer, ele não precisa ir todo dia. Então a telemedicina está auxiliando sim a recuperação pós-Covid. Isso está ocorrendo. E os médicos, eles já se adaptaram a esse sistema? Por exemplo, no direito nós temos problemas com relação às petições digitais, tem advogado mais velho que não aceita, não se informatizou, não é? Como é que anda na medicina esse tipo de tecnologia? Os profissionais estão aderindo? Eu te diria que a grande maioria, né? Vamos falar de 90%, né? Só os colegas que realmente têm bastante idade e que realmente não gostam, mas mesmo as pessoas de mais idade já usam, vamos dizer, as ferramentas. E os softwares, eles são muito fáceis de usar para o teleatendimento, para você conseguir fazer o prontuário eletrônico, acompanhar o seu paciente. Então não tem uma dificuldade significativa, não tem esse problema em relação aos colegas, não. Muito poucos colegas não querem utilizar a ferramenta. A grande maioria quer. Para eles também é bom, né? Eles conseguem resolver o problema do paciente de uma forma mais rápida, mais eficiente. Então é uma satisfação pessoal também muito boa para o médico. Fala um pouquinho do PHS, Plano do Hospital Samaritano, sobre o Samaritano Saúde. Como anda o plano na região? Qual a área de abrangência? Conta um pouquinho para os ouvintes da Jovem Pan News a situação tecnológica, inclusive, coberturas que o plano vem oferecendo para os seus usuários, para a sua clientela. O plano tem crescido bastante nos últimos anos, né? Nas áreas que nós atuamos, que são as cidades de Campinas, Paulínia, onde temos hospital próprio também, Hortolândia, temos hospital, Santa Bárbara do Oeste, Americana, onde nós construímos um hospital que inaugurou o ano passado. Aliás, de Santa Bárbara seria interessante abrir um parênteses, porque é um hospital diferenciado, né? Uma arquitetura inovadora, não, Ricardo? Sim, nós procuramos atrelar a questão do meio ambiente. Então, todos os quartos, eles têm uma área enorme, vamos dizer, para que o cliente possa circular, mesmo durante o período de internação, respirar ar puro, tomar sol, caminhar. É um conceito de hotelaria muito bom. E também a estrutura, ou seja, o Hospital de Santa Bárbara é um hospital que já tem UTI adulta, cateterismo cardíaco, tomografia computadorizada. Então, quer dizer, a gente procurou atrelar a hotelaria a um nível muito significativo de medicina, né, de eficiência tecnológica. Outra área que nós atuamos é em Indaiatuba, Hospital Santo Inês, que já é um hospital também, tem estrutura de UTI adulto, UTI neopediátrica, já é um hospital que a gente chama já de terciário, né? Estamos indo para a área de Itu, onde nós compramos a Semil o ano passado, é uma operadora de saúde, tinha ao redor de 10 mil vidas, e já estamos construindo um hospital. Compramos um terreno de 20 mil metros em Itu, estamos construindo e devemos inaugurar ainda até o final do primeiro semestre desse ano, né? Então, o plano de saúde tem avançado bastante, mas sempre procurando preservar a relação do bom profissional, o corpo clínico, né, as estruturas aí hospitalares, os funcionários, o investimento em tecnologia para que as pessoas usem o aplicativo, possam ter cada vez mais benefícios, está avançando. Então, nesses últimos 6 anos, tivemos um crescimento muito expressivo. Então, sempre que nós vamos crescer o plano de saúde, a gente procura aumentar primeiro a oferta de serviços para depois crescer o plano. É isso que a gente tem feito nesses 15 anos de atuação. Isso propicia assistência adequada. Na época do Covid, por exemplo, nós não deixamos de internar pacientes no nosso próprio hospital por falta de vagas. Tivemos vagas para todos. Então, é uma preocupação muito grande em atendê-los. Então, fora os hospitais, são 6 hospitais próprios, estamos construindo o 7º lá em Itu, nós também temos centros clínicos, são 10 na região de atuação da empresa, que é a região metropolitana de Campinas, né? Sumaré, temos uma unidade lá 24 horas por dia também. Então, a intenção é atendê-los. E temos uma rede credenciada bem significativa, hoje são 1.400 profissionais médicos, né? Nas 20 cidades, com atuação direta com os nossos beneficiários. Tem sido um trabalho muito satisfatório, muito bom, busca de qualidade. A gente nunca acha que está bom, né, Thales? Claro. A gente sempre procura melhorar. O dia que achar que está bom, a gente acha que é o princípio do fim, né? Então, sempre achamos que tem que melhorar, por mais que
que acha que está bom, a busca é incansável pela melhora, né? Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Di Caprio, que é diretor do PHS, Plano do Hospital Samaritano, o grande gestor do Samaritano Saúde. E eu gostaria que você deixasse, Ricardo, uma mensagem para os ouvintes da PAN. Hoje, com todas essas inovações, muita gente ainda precisa conhecer esse tipo de tecnologia e saber que há qualidade. Então, a sua mensagem para os ouvintes da PAN. Sim, embora a gente esteja falando de tecnologia, nada substitui aí o ser humano no que nós fazemos, né? Então, tanto os funcionários, particularmente os colegas médicos, aos quais nós temos um grande respeito, o hospital e o plano de saúde, ele depende diretamente da atuação do médico. Então nós respeitamos e valorizamos muito o profissional. Então a mensagem é que nada substitui o bom profissional, né? Então a nossa expectativa, a nossa procura sempre é pelo bom profissional, tanto o médico quanto o funcionário. E a gente procura cada vez mais valorizá-los. Hoje já são aí praticamente 2.000 colaboradores diretos que trabalham conosco nos hospitais, no plano de saúde, aos quais eu dou aqui meus sinceros agradecimentos. O plano de saúde e os hospitais não estariam da forma como estão sem os colaboradores e sem os médicos. A eles nós devemos muito, né? E sempre buscamos aí todas as ferramentas para que exerçam da melhor forma a atividade, que o principal é o cliente. Esse é sempre o foco de atenção, né, Temos? É verdade. E eu tenho a felicidade de contar com o PHS aqui, dando apoio ao nosso programa, às nossas crônicas, o PHS que está conosco aqui na Jovem Pan e que, se Deus quiser, vai brilhar muito mais do que brilha, porque é gente que faz, é gente que tem, é gente que acredita no que faz acima de tudo. Muito obrigado pela sua participação no PAN News Cidades, caríssimo doutor Ricardo Di Caprio. Eu que agradeço, obrigado pela gentileza, viu? Saúde para você e para os seus ouvintes, saúde e paz. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no PAN News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.